Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir em Levítico, capítulo 15. Vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, versículo 1: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou o seu corpo estanca, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo que se assentara, o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que a levar lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo sem haver lavado as suas vestes, as suas mãos com água, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas, os 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda como nos dias de sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama de sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo, portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas,
ou 2 pombinhos, e o trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morra nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem fluxo e daquele com quem se dá a emissão do sêmen e que fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Aqui o texto de Levítico 15 vai falar acerca de regulamentos sobre os fluxos corporais, seja o fluxo por menstruação, o ciclo da mulher, né, que a mulher tem na sua puberdade e termina na menopausa, e o fluxo do homem, que é o sêmen, né? E aqui a palavra vai definir que todo indivíduo que tinha fluidos que saíam, fluxos corporais que saíam do seu corpo, ele era considerado imundo, e assim ele deveria, a mulher, no caso, após o período do ciclo menstrual, ela deveria contar a partir do término 7 dias, e no 8º ela deveria fazer um sacrifício ao Senhor. A palavra que nós precisamos entender é que o nosso Deus, ele se preocupa com todas as coisas, tá vendo? A gente às vezes acha que na Bíblia não tem respostas para os nossos problemas cotidianos, mas tem sim. É claro que aqui em Levítico vai falar do tempo da lei, né? Mas é muito importante que nós conheçamos a história da Bíblia, e aqui, né, isso nos abre para nós a oportunidade para desenvolver novas possibilidades de entendimento. Quando nós começamos a entender a história da Bíblia, as leis, os livros, né, nós começamos a enxergar que o nosso Deus, ele se preocupa com os detalhes. O nosso Deus, ele não se preocupa apenas com o seu coração, mas ele se preocupa também com o que você pensa, com o que você fala, com o seu comportamento. Então, que eu e você possamos entender que o nosso Deus, ele entende os nossos processos naturais, ele entende a função fisiológica do nosso corpo, do nosso organismo. O Senhor nos fez assim, mas ele tinha feito separação do que era santo, do que era não santo, do que era puro, do que era impuro, do que ele queria que tivesse contato com o tabernáculo, do que ele considerava impuro. Não que o Senhor tenha mudado, mas através da cruz, através de Jesus, hoje nós temos acesso. Naquela época, aqui nós lemos que a mulher, ela ficava à porta da congregação, e ali ela entregava o seu sacrifício. Aqui no versículo 29 diz que ela entregaria no 8º dia 2 rolas, 2 pombinhos, e traria ao sacerdote à porta da tenda. Ou seja, existia uma separação. Ali a pessoa que estivesse no período menstrual, ela não poderia entrar no tabernáculo, ou Deus estabeleceu as suas regras. Hoje, através do sangue de Jesus, através da cruz, nós podemos sim ir para a casa do Senhor com o fluxo menstrual, no caso das mulheres, porque hoje nós temos livre acesso até a presença do Senhor, e não há nada mais que nos separe do amor de Deus. Então, que nós possamos entender que o Criador, ele formou o nosso próprio corpo. Ele formou a nossa natureza fisiológica. O nosso Deus nos fez dessa forma, e ele entende isso. Ele entende como que o nosso corpo funciona. Ele quer que você ofereça a ele um culto racional, um culto que você
que não seja apenas emocional, levado pelas emoções, mas um culto racional, com entendimento. Que você possa, não pela emoção adorar a Deus, mas pela sua razão também. Que você possa adorar, amar ao Senhor por princípios, por reconhecimento de que Ele é o Criador, de que Ele é o Salvador, de que Ele é aquele que está conosco em todo o tempo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Amém? Que você e eu possamos oferecer um culto racional, com entendimento ao Senhor, sabendo que Ele deseja o nosso coração, mas Ele também quer uma boca santa, que não saia dos nossos lábios palavras torpes. Ele quer que o nosso pensamento seja um pensamento que honra o Senhor, que glorifica o Senhor. Ele quer que os nossos ouvidos sejam capazes de filtrar aquilo que é negativo, aquilo que não é. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, que haja separação daqueles que blasfemam o nome do Senhor para aqueles que amam ao Senhor. Nosso Deus, volto a dizer, Ele é um Deus que se preocupa com todas as áreas da sua vida. Amém? Se preocupa com a sua vida emocional, espiritual, com a sua saúde física, mental e espiritual. Então, que você possa adorar ao Senhor e servir ao Senhor com entendimento, porque ser cristão não é um modismo, ser cristão é reconhecer que somos dependentes da cruz de Deus. Amém? Fique com Deus, tenha um dia abençoado. Shalom, shalom.